Terminou o jogo no Newton Santos e o Flamengo conseguiu o que ninguém havia conseguido no Campeonato Brasileiro. Ganhar do Botafogo no tapetinho. Ganhar do Botafogo fora de casa, né? O Botafogo como mandante. A gente tem que separar alguns pontos aqui, porque se pegar... Óbvio, o torcedor ele vai sempre puxar pelo seu lado. Mas o jogo em si, a gente pode classificar como um jogo equilibrado, tá? Onde os dois times tiveram muitas chances. Só que você via que um time estava com sua jogada manjada. Jogada manjada, que time é esse? É o Flamengo, tá? Por quê? Porque se a gente for pegar o mapa de calor da partida, e você pode checar no site Footstats, o Botafogo ele concentrou as suas jogadas muito mais pelo meio e muito mais pelo lado esquerdo, né? Já o Flamengo, ele concentrou as suas jogadas muito mais pelo lado esquerdo, tá? Então, o Botafogo ele concentrava muito mais pelo seu lado esquerdo, porque ele tinha a saída muito rápida com o João Vitor, tá? Pelo meio ali, passando pelo Marlon Freitas e o Gabriel, algumas vezes o Carlos Eduardo, né? O Eduardo tentando chegar para poder ajudar. E o Flamengo se concentrando muito pelo lado esquerdo, né? O Botafogo ele vai do meio pro lado esquerdo e o Flamengo direto pro lado esquerdo. Por quê? Bruno Henrique. E isso no jogo ficou muito evidente, o Bruno Henrique contra o JP. O Bruno Henrique ganhou todos os duelos para cima do JP. Isso em questão de velocidade. E se você for pegar o gráfico da partida, sim, o Flamengo ele começa com um início muito mais forte, mas logo depois do gol do empate do Botafogo, e isso um pouquinho antes, inclusive, o Botafogo estava muito melhor na partida. Então ele estava pressionando, ele estava tentando chegar na área, com diversos cruzamentos, algumas bolas no chão, mas diversos cruzamentos, né? Aquelas invertidas, seja do Segovia tentando alcançar o Tiquinho, ou do João Vitor tentando alcançar o Tiquinho, enfim. Ou tentando pegar algum atacante que venha passando ali em diagonal em situação mais livre. Mas você via que na partida o Botafogo ele tinha um pouco mais de repertório. Seja com cruzamento, seja com invertida, seja com bola no chão, seja do meio para os lados ou do lado para o cruzamento para o Tiquinho. O Flamengo ele só tinha uma jogada só. Bruno Henrique. E isso ficou muito evidente porque o Wesley praticamente não participou da partida. O Wesley participou muito mais do seu sistema de defesa do que a ser um lateral apoiador, que é o que o Flamengo muito utiliza desde 2019. Pelo menos um dos seus laterais subindo bastante. Nesse jogo, o Wesley não subiu tanto. E o que aconteceu aqui? O Flamengo ele conseguiu entender que o Botafogo ele não poderia ter o seu jogo aproximado, o seu jogo muito forte de bola longa, tá? Então ele retirou a possibilidade de algumas bolas longas do Botafogo, tendo vários zagueiros na cobertura, e um deles o Léo Pereira. Léo Pereira ele fez uma partida maravilhosa, inclusive salvando uma bola em cima da linha, tá? O que a gente pode também destacar é que o Pedro, como titular, ele não dá tanta mobilidade como o Gabriel, tá? Ele obviamente, ele é um centroavante mais fixo, mas ele não dá tanta mobilidade ao ponto de tentar incomodar muito a zaga do Botafogo, tá? O Pedro não incomodou tanto a zaga do Botafogo. Foi um jogo muito assim, parelho, por mais que o Botafogo ele tenha mais repertório que o Flamengo ele soube ser mais perigoso que o Botafogo, tá? Na minha visão, o Flamengo ele não só pelos números de finalização, que ele finalizou 12 vezes, contra 10, se eu não me engano, do Botafogo. Tô pegando os números aqui, pra gente poder ver. Desculpa, o Botafogo finalizou 17 vezes e o Flamengo 12 vezes. Mas essas 17 finalizações do Botafogo foram muito mais no final do jogo, tá? Então no final do jogo, obviamente, 2-1 pro Flamengo, depois o golaço do Bruno Henrique. O Flamengo, ele, obviamente, ia se encolher e o Botafogo ia aumentar o seu ritmo. Só que tem uma coisa, isso me incomoda muito em um time que só passa a jogar quando o resultado está desfavorável. O Botafogo, se ele fosse manter o ritmo ali nos 90 minutos, ele tem condição para isso, porque ele já mostrou que ele é muito forte fisicamente e mentalmente em casa, ele poderia sim manter o seu ritmo no decorrer da partida. Não, o Botafogo ele teve sprints de bons momentos. Foi logo depois do primeiro gol do Flamengo e logo depois do segundo gol do Flamengo.
Mas aí é aquele correr atrás do resultado de forma desnecessária, tá? O Botafogo ele poderia ter sim mantido o seu ritmo a ponto de incomodar mais a defesa do Flamengo. O Matheus Cunha não foi tão exigido assim. Já o PR, ele foi mais exigido. O Flamengo ele teve mais chance de gol do que o Botafogo. Por isso sim, mereceu a vitória. Como um jogo, foi um jogo muito interessante, mas o Botafogo agora precisa lidar com as suas emoções, precisa lidar com o foco de manter agora o Campeonato Brasileiro somente como objetivo, porque não tem mais a Copa Sul-Americana, e para mim o Botafogo ele tem que saber finalizar melhor as suas jogadas. Tudo bem, hoje foi um clássico e a gente pode sim ter decretado que o Botafogo era favorito. O Botafogo era favorito não só pelas previsões que eu calculei, mas diversas casas de apostas, todas as casas de apostas, o FMG, todo mundo colocando o Botafogo como favorito. Isso depois de sei lá quantos anos. Mas o Botafogo ele tem que saber finalizar melhor as suas jogadas. Por quê? Porque sempre uma bola procurando o Tiquinho, tem uma bola espirrada ali dentro da área que pode sobrar para alguém, alguém não chega. E quando vai dar o último passe, o Botafogo ele esbarra sempre em uma coisa previsível. O zagueiro ele consegue prever a última bola passada do Botafogo, tá? Então assim, o Botafogo ele sempre chega com muitos jogadores no contra-ataque, mas ele não consegue finalizar melhor a sua jogada. A não ser quando chega no pé do Tiquinho, que aí a situação é outra. Ou, por exemplo, do Diego Costa. Agora o Flamengo, o que a gente pode destacar do Flamengo? É que ele foi bem na partida, sim, mas muito por conta de Bruno Henrique. O Flamengo não teve Arrascaeta, Everton Ribeiro só entrou no meio do segundo tempo, mas é um Flamengo que ainda apresenta muitas dificuldades, é um Flamengo que ainda apresenta muita vulnerabilidade, e se quiser ganhar a Copa do Brasil, ele terá que evoluir, tá? Principalmente no seu aspecto ofensivo, porque o Flamengo estava muito previsível no jogo de hoje, tá? Para mim, o Botafogo ele só não ganhou a partida porque ele não teve mais cuidado. O Flamengo ele teve mais chances? Sim, mas o Flamengo também correu muito risco. A gente entende que é o líder do campeonato, etc. Estava jogando fora de casa, mas o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, e a ideia aplicada do São Paulo está tomando muito sufoco nesses jogos, fica indo o alerta e bons olhos que o São Paulo, sim, sai na frente desse confronto. Tá? Então, foi um jogo muito equilibrado, duas camisas pesadas, isso é óbvio. As estatísticas apontavam para a vitória do Botafogo, mas prevaleceu aquele que tem um jogador diferencial, que é o Bruno Henrique. Um cara rápido, que conseguiu ganhar todos os duelos individuais. Ele fez um golaço, inclusive de cobertura, que não valeu, mas esse gol de fora da área premia a partida absurda que ele fez. Maravilhosa, Bruno Henrique, o craque do jogo. E o Flamengo hoje ele teve mais competência em conseguir finalizar do que o Botafogo. Agora cabe ao Botafogo ter mental para conseguir seguir focado, porque se o Palmeiras ganhar do Corinthians, farol ligado. Então, cuidado aí pro Botafogo. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima.